Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero comprar o Bitcoin barato. Eu quero comprar o Bitcoin barato. Eu venho escutando muito isso. Quando comprar o Bitcoin que não para de ter valorizações? Luan, eu estou desesperado, eu quero comprar o Bitcoin. Quem não aproveitou para comprar justamente nestas áreas 16, 17, 15 mil dólares, não comprou em 20 mil, não comprou em 24, não comprou em 27, tá ficando desesperado e sendo atacado pelo FOMO, o Fear of Missing Out, o medo de ficar fora da festa. Todo mundo entende que a gente tem um futuro promissor para o Bitcoin. Sim, ETF para ser aprovado em janeiro, temos halving, temos impressão de dinheiro pela economia norte-americana, que está prevista para o ano que vem. Tudo isso é muito bullish para o Bitcoin e para o mercado em geral. Só que quem ficou de fora da festa está no desespero. E eu quero te mostrar nesse vídeo quais são as áreas mais interessantes para comprar o Bitcoin, tanto para o longo prazo, para o médio prazo e também para quem está pensando em fazer hold. E, obviamente, eu vou te mostrar no curto prazo o que você tem que ficar alerta. Temos uma área muito crítica à nossa frente e essa valorização que a gente teve no dia de ontem é uma valorização que pode enganar muita gente. E, óbvio, eu vou te mostrar o que está acontecendo com o meu trade de short, o mais recente, um trade bem pequeno que eu peguei de short e que eu me mantenho no mesmo. Quero te mostrar tudo nesse vídeo com base no gráfico. Quero te mostrar o que a gente tem pela frente e como você poderá lucrar com estes próximos movimentos. Então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Bom, vamos lá. Bitcoin está em bull market. Estamos em bull market. O Bitcoin leva todo mundo, seja para cima ou para baixo. E a gente teve uma indicação, sim, de que estamos em bull market depois de fechar o mês de novembro acima do mês anterior. Eu mostrei isso de forma detalhada no vídeo de ontem, mas é sempre bom relembrar. Neste movimento de bull market, a gente pode ter valorizações gigantescas. E eu falo de novo, 150 mil dólares é uma área alvo bem palpável para esse próximo ciclo. Só que quem ficou de fora, quem não comprou, e eu mostrei as minhas compras nos últimos meses lá no grupo do Telegram, tá aqui, ó, todas as minhas compras de últimos meses, nos últimos meses, comprei em 16, comprei em 15, comprei em 20, comprei em 22, comprei em 24, comprei em 26, comprei em 27.400 e estas são somente as compras mais recentes que eu fiz nesses últimos meses. Quem não comprou nesses pontos, quem não me segue lá no grupo do Telegram, quem não é do grupo Premium, ficou de fora destas compras. Se você não comprou nestes pontos, quando estava todo mundo descrente do mercado, você perdeu uma oportunidade. Mas espera, essa oportunidade simplesmente não acabou. Você não deixou o Bitcoin ir a 150 mil sem comprar. Pelo menos eu espero que você não o faça. E é por isso que eu vou te mostrar agora quais são as áreas mais interessantes para comprar Bitcoin. Mas vamos começar do seguinte. Antes de você tomar a decisão de comprar o Bitcoin, você tem que entender alguns pontos. Primeiro ponto, você está comprando para hold? O que é hold na minha humilde opinião? O holder é aquele investidor que tem um prazo muito elevado para realizar esses lucros, por exemplo, do Bitcoin. O holder compra hoje para vender na próxima década, para vender em 2035. Esta, na minha visão, é o perfil do holder. É um cara que entende os fundamentos do Bitcoin, entende que a gente vai ter ainda 2, 3 ciclos ou até 4 ciclos pela frente e ele está consciente, entendendo aonde o Bitcoin pode chegar. Eu já trouxe uma análise completa onde eu mostro por que o Bitcoin pode bater $1 milhão na próxima década. Se você é um holder,
pouco importa o preço que você vai comprar o Bitcoin. Se você vai comprar ele a 39, a 30, a 32, a 28, a 25, a 16, pouco importa. Você, holder, não vai sentir essa diferença de preço lá em 2035. Você pode comprar o Bitcoin agora, ter uma exposição, mas tendo a consciência de que o mercado é volátil e a gente pode sim ter movimentações de baixa agressivas. Lembre-se, antes do halving a gente tem correções mais fortes. O mercado pode cair 20%, 30%. Isso não seria uma loucura. Se você, como holder, entende isso, você pode, obviamente, se expor, considerando que você vai realizar o seu lucro, o seu investimento tem um foco para mais de 10 anos. Holder não vai fazer tanta diferença. É claro que comprar agora perto de 140% de valorização no ano, mais de 40% de valorização em 2 meses, é um risco. Mas para o holder não vai fazer tanta diferença lá na frente. Então, holder, não existe uma grande disparidade de preço que você tem que ficar de olho agora. Compradores de longo prazo. Aquele investidor que está comprando para lucrar no final do próximo ciclo. Você tem duas possibilidades. Você pode fazer o famoso DCA, Dollar Cost Average, ou seja, você vai comprando o seu capital conforme o mercado se movimenta, ou você pode comprar uma vez por semana ou uma vez por mês. Investidor de longo prazo vai fazer o DCA, vai acabar fazendo o DCA. E este é um momento muito interessante para você que quer fazer o DCA, que quer ir comprando o Bitcoin. A gente tem um estudo que 6 meses antes do halving é, de fato, o melhor momento para começar a fazer o DCA. Então, se você fizer DCA antes do halving e vender 18 meses depois do halving, do ponto de vista do gráfico histórico, você tem os melhores retornos. Ainda maiores até do que quem faz hold até o momento. Então, você que está de olho no longo prazo, você pode fazer o famoso DCA. Separando compras semanais, mensais, diárias, mas você está no período correto para começar a fazer esse DCA. Então, muita gente que está com uma visão de longo prazo, no mínimo 24 a 30 meses, não precisa se preocupar tanto com essa volatilidade atual do mercado. Mas quem está de olho no médio prazo? Estamos falando de 3 a 12 meses. Você sim tem que ficar de olho nesta volatilidade do mercado. E aí você já tem que começar a considerar o gráfico semanal, o gráfico de 3 dias e, obviamente, o gráfico diário. Você tem que ficar de olho nestes gráficos. A gente teve uma valorização muito grande no semanal. A gente teve uma valorização que saiu dos 26.600 e atingimos 39.700 pelo gráfico da Binance. É uma valorização muito agressiva. Sim, é uma valorização sem correção. E veja que o mercado traz correções. A gente tem formação de topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente. Formamos um topo, estamos esticados, semanal está esticado e a gente consegue identificar isso pelo índice de força relativa, RSI semanal em 78, estamos esticados e o mercado não corrigiu, não formou bases de preço. Você pode aguardar uma correção justamente no gráfico semanal. E essa base de preço no semanal, que vai te trazer uma ótima oportunidade, e é um ponto em que eu estou de olho para fazer um swing trade, eu estou de olho nessa correção. E essa correção vai acontecer quando?
o gráfico de 4 horas, então a gente vem no gráfico de 4 horas aqui, tá? A gente tem aqui o gráfico de 4 horas pela Bybit. Quando o gráfico de 4 horas bater o RSI em sobrevenda, nós temos o RSI aqui de 4 horas em sobrecompra, mas quando o RSI de 4 horas bater aqui em sobrevenda, nós teremos a melhor oportunidade de compra para médio prazo. E ele vai alcançar essa área justamente entre 36.300, atualmente 36.300, até 34.100. Eu até coloco um pouco mais abaixo, 33.900. Então, entre 36.200, 36.100 e 33.900 é a área de sobrevenda do gráfico de 4 horas. Ou seja, para quem está de olho em compras de médio prazo, a melhor oportunidade vai ser quando a gente formar essa base de preço semanal e tiver a nova pernada de alta. A gente pode chegar justamente nestas áreas aqui. Veja que a gente tem uma explosão e rompimento de padrão, mas se a gente tiver uma correção, o mercado pode sim buscar essa área e ter essa nova pernada para cima para buscar o quê? 48 mil dólares. É uma área que eu acho bem plausível para o Bitcoin alcançar já nas próximas movimentações. Mas tem o ceticismo de considerar essa movimentação num prazo tão curto. Ah, vai atingir essa semana. Eu acho muito difícil, não impossível que isso aconteça. Por quê? Porque a gente está no gráfico semanal em uma resistência muito importante. Eu falei sobre essa resistência no dia de ontem. E veja como ela está, de fato, se mantendo. A gente está no topo do movimento, faltam 7 horas para o mercado fechar. E a gente está no topo do topo do topo desta resistência. Resistência que no bear market foi extremamente importante. A partir do momento que a gente perdeu essa área aqui, a gente despencou. E estes pontos serviram como suportes de preço muitas vezes e até como resistência quando a gente perdeu esses pontos. Então a gente teve aqui resistência, uma vez que rompemos, tivemos forte valorização. A gente teve, depois que perdemos, como resistência e tivemos pernadas de baixa, rompemos, virou suporte, rompemos, sem continuidade, sem continuidade, sem continuidade, suporte do preço. Quando a gente perdeu, adiós, fomos abaixo. Então a gente está numa área muito importante de resistência atual para o Bitcoin. 39.700 é uma resistência muito crítica. A gente chegou muito perto ontem dos 40 mil dólares, que é uma resistência psicológica do preço. E o movimento que tivemos ontem para nos levar a este ponto foi um movimento de final de semana. Então a gente tem que ter cautela, mas eu já vou te mostrar por quê. Então para você que está de olho em compras de médio prazo, quer surfar esses próximos meses, você pode sim se expor agora e fica a seu critério, mas consciente de que você está muito próximo de um topo local. Eu sempre gosto de falar sobre topo local. Porque a gente não tem um topo para o movimento do Bitcoin. O Bitcoin não tem topo, e sim topos locais. E a gente deve estar muito próximo desse topo local, porque também estamos printando divergência de baixa no gráfico de 3 dias. Mostro isso repetidamente, porque é importante, e você que está surfando essa alta, está aproveitando, está comemorando, está colocando grana no bolso, o que você tem que fazer? Você tem que ter essa consciência de que a gente está chegando numa área crítica e a gente pode ter correção. E, mais uma vez, o que você tem que fazer? Na minha humilde opinião, é interessante realizar lucros. É o que eu estou fazendo. As minhas compras aqui, que foram feitas para o longo prazo, elas estão, olha só, sendo realizadas. Eu estou realizando lucro. Ontem, na verdade, antes de ontem, eu realizei lucros vendendo meus bitcoins de longo prazo em 38 mil dólares. E ontem
eu vendi em 39.300, tudo sendo apresentado lá no grupo do Telegram, link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito, onde eu passo dicas, trades, análises, insights e muito mais para você lucrar de verdade. Participe deste grupo. Eu comprei Bitcoin barato, sim. Eu comprei tanto para hold, só vou vender na próxima década, como para o longo prazo. Um prazo específico que, na minha visão, é interessante ter realizações de lucro quando está todo mundo eufórico. Eu estou enxergando euforia. Euforia justificada? Claro, é justificada. Só que a gente está vendo movimentações de alta com divergências de baixa. Estamos enfrentando resistências importantes. Pô, Luan, mas você está falando sobre isso tem 20 dias, um mês. Sim, o mercado ele não tem uma movimentação na velocidade que você quer para começo de conversa. E quando a gente está falando de tempos gráficos muito grandes, só para você entender, isso aqui é gráfico de 3 dias, cada vela é 3 dias de movimentação do mercado. Quando a gente está falando de gráfico semanal, gráfico de 3 dias e até gráfico mensal, a gente tem que entender que isso leva tempo. Uma construção de uma divergência em tempos gráficos maiores leva tempo. Então, uma movimentação nesses tempos maiores vai levar tempo. Vai levar semanas, e se a gente estiver falando de semanal, pode até levar meses para a gente ter uma movimentação mais agressiva. Então, tenha isso em mente. Todo mundo que está surfando altas deve considerar que a gente está atingindo topos locais e correções são iminentes. Por que eu falo isso sempre? Porque tem muita gente que vai tomar uma decisão de investimento agora e vai fazer isso da pior forma possível. Qual que é a pior forma possível? Eu vou pegar 100% do meu capital, um capital que eu não posso perder, um capital que é de investimento porque eu tô com essa grana separada, mas eu quero ver o Bitcoin a 70, 80, 100, 200 mil dólares assim que o halving acontecer, assim que o ETF for aprovado. O que pode acabar acontecendo com pessoas que estão tomando essa decisão? Normalmente, esse tipo de decisão é tomada por quem não é do mercado. Então, se você chegou agora no mercado, me escute, porque eu tenho 15 anos de mercado financeiro. O que acaba acontecendo na grande maioria das vezes? Quando existe uma euforia extrema no mercado, que mais uma vez é justificada pelo ETF, pelo halving e tudo mais, muita gente acaba tomando uma decisão de comprar o Bitcoin ou qualquer outra altcoin em um topo local. Estou querendo dizer que o mercado não vai mais subir? Não. Mas o que acontece com pessoas que não têm a experiência e não entendem a volatilidade do próprio Bitcoin? Se o Bitcoin faz este tipo de movimento, a pessoa se desespera. Por quê? Porque você está perdendo aqui 18% do seu capital. Quem coloca 100 mil reais e está fora do mercado e não entende essa volatilidade, em uma questão de, pode ser de um dia, pode ser de uma semana ou de alguns meses, pode acabar perdendo 18 mil reais, 20 mil reais, 20% do seu investimento. E é aí que o desespero começa a atacar muita gente. Muita gente acaba comprando topo e vende fundo local. Então tome muito cuidado. Se você está querendo entrar de cabeça no mercado, no Bitcoin, saiba que, embora a gente tenha um futuro próspero, embora a gente tenha o Bitcoin atingindo resistências e até rompendo padrões de baixa, a gente tem indicativos de correção. Você não pode ficar cego a este movimento que se repete. É isso que eu gosto de trazer, por isso que eu avalio muito o mercado e eu uso a análise gráfica. Olha só o que acontece. A gente printa altas, leva tempo e tem porrada. Printa altas e tem porrada. Printa altas e tem porrada. Vamos de novo. Printa altas e tem porrada. Printa altas e tem porrada.
Isso acontece. Então, se você está entrando no mercado e não está considerando isso, você vai perder dinheiro. Por quê? Porque você vai se desesperar. Ninguém, e eu falo com propriedade, ninguém gosta de ver um valor negativo na conta. Exemplo, colocou 100 mil, tá com 75. Caramba, que desespero. Eu não acredito que eu comprei o Bitcoin a 40 mil, agora ele está a 30. Vou vender, porque esse negócio vai despencar. E aí é quando o mercado vai se aproveitar e ele vai subir. E aí você se sente pior ainda. Eu não acredito que eu comprei a 40, vendi a 30 e o negócio está agora em 48, eu poderia estar com 120 mil, eu estou com 75. Eu vou comprar que agora vai subir. E aí o mercado corrige. Se você já teve essa experiência com o mercado em geral, não precisa ser apenas com o Bitcoin, deixa nos comentários, porque isso acontece. Então fique alerta, o mercado tá muito bullish, cara, tá lindo, só que ele pode corrigir. Ele pode corrigir, inclusive, no curtíssimo prazo. Por quê? A gente tem aqui, no Bitcoin Futuros CME, um possível gap se formando aqui. A gente teve um fechamento na sexta-feira, deixa eu tirar isso daqui. A gente teve um fechamento na sexta-feira, vamos para o gráfico diário. A gente teve um fechamento em 38.684. A gente está em 39.695 neste exato momento, certo? Grave este número. A gente tem $1.000 de diferença entre o fechamento de sexta-feira e o momento atual. O que vai acontecer se nas próximas horas a gente se mantiver nesta área? A gente vai colocar um gap de mais de $1.000, possivelmente de $1.000. Calma aí, deixa eu colocar aqui. A gente vai colocar um gap de $1.000 no Bitcoin Futuros. Ou seja, diferença do fechamento de sexta para a abertura de domingo pode nos criar um gap de curto prazo. O que é esse gap de curto prazo, Luan? Quando tem essa diferença entre o fechamento na sexta e a reabertura dos mercados internacionais futuros no domingo, a gente acaba vendo isso aqui se criar. Tá vendo que tem um espaço no gráfico? Isso aqui é um gap. E estes gaps de curto prazo, eles são formados justamente por essa disparidade e em 98% das vezes eles são fechados em até 72 horas. Então, se você está vendo o Bitcoin agora em 39.700 e o mercado abrir exatamente aqui, a gente pode acabar vendo uma movimentação, pode até ter uma valorização e aí a gente vai ver o gap ser fechado. É uma probabilidade, não é uma certeza, mas isso acontece em 98% das vezes. Eu amo probabilidade, porque me traz segurança no mercado. Se a gente está criando uma divergência como essa, a gente tem que ficar atento. Isso poderia levar o mercado diretamente a esta área aqui, 38.500, já nos próximos dias. Além disso, além de a gente ter essa criação de gap de curto prazo, o que a gente tem? A gente tem áreas de liquidação no Bitcoin. E a gente pode verificar essas áreas de liquidação, que você pode entender como liquidez, aqui nos mapas de calor da CoinGlass. Ele nos mostra exatamente quanto de liquidez a gente tem acima e abaixo do preço atual. Ontem a gente teve uma valorização muito agressiva, lembrando, em um dia de final de semana, sábado, que é um dia historicamente sem liquidez. O mercado teve essa movimentação, capturou toda a liquidez, liquidou muita gente que estava em short alavancado e rejeitou a área mais crítica de 39.890. Tá? E agora a gente não tem praticamente nenhuma liquidez acima. Só que a gente tem muita liquidez abaixo.
abaixo de 38.300, que não por uma coincidência é a área que a gente fecharia o gap que foi aberto, que vai ser aberto, né, no domingo, esta é a área de fechamento da sexta-feira. Então, se a gente tem liquidez nessa área e está formando um gap, pode ser que a liquidez seja buscada justamente nestas áreas. Mas pode não parar aqui. Conforme o mercado sobe, a gente está deixando muita liquidez abaixo. Então, de 38.400 a 33.900, a gente tem mais de 6 bilhões de dólares de liquidez. Se a gente tiver qualquer notícia ruim, qualquer vírgula que acabe com essa narrativa do ETF ou até prejudique ela momentaneamente, a gente pode sim acabar vendo correções muito agressivas. Eu venho alertando sobre isso. É uma possibilidade. E isso aqui não seria uma loucura de acontecer na semana. Não vai acontecer em um dia. Mas isso poderia acontecer na semana. Por quê? Porque a gente tem tanta liquidez nestas áreas aqui que o mercado está tendo impulso para buscar liquidez acima. E você está vendo. A gente está buscando liquidez acima. Só que a liquidez que tem acima é de 1 bilhão, 1 bilhão e meio, 800 milhões de dólares. A gente tem 6 bilhões de dólares acima. Então, se você está vendo movimentações de alta que você considera agressivas, por conta dessa valorização, se a gente buscar a liquidez que a gente tem abaixo, a gente pode ter um movimento muito mais agressivo do que um candle como este, ou como este, ou como este, ou até como este. A gente pode ter uma agressividade muito forte no mercado. Luan, tá sendo cavaleiro do apocalipse? Não, isso aqui poderia nos levar a uma correção no semanal. Eu tô te alertando isso para que você não entre agora no mercado fazendo um long operação nos futuros com alta alavancagem. Por quê? Porque esse período passou. Se você não fez compra aqui, e eu estou falando de curto prazo, se você não fez compras nestas áreas aqui, e eu fiz compras, e eu mostrei para vocês, fiz compras aqui, saí aqui e segui numa operação contrária, que eu já vou falar. Só que se você não fez longs nessas áreas e não realizou lucro aqui, você tem que realizar. É momento de colocar grana no bolso. Agora, não é momento de você fazer compra, entrar all-in, nossa, eu vou entrar super pesado. Você quer entrar agora, que a gente atingiu um topo e tem os riscos? Beleza, consciente, existe um risco. Mas entrar pesado, aguarda uma correção. E essa correção pode vir aonde? Pode vir justamente aqui nos 38 mil dólares. Olha só como a gente enfrentou esta área de resistência muitas vezes e a gente teve um rompimento confirmado que nos levou a uma valorização. Agora o que é interessante? Aguardar uma base de preço que vai confluenciar com o toque desta linha de tendência de alta. É uma resistência importante e aí sim a gente pode ainda ver mais altas para o mercado. Então aqui é uma visão para quem está de olho em day trade, em swing trade, uma comprinha rápida. Eu estou de olho nestas áreas, mas obviamente eu estou de olho também nestas áreas aqui. Eu não posso ficar alheio a estas áreas. Por quê? Porque este suporte é um suporte muito importante. Esta linha de tendência de alta é muito importante. Então o mercado pode pregar peças, fechar o gap, voltar para dentro da cunha e buscar essa área aqui, para aí sim ter valorizações. Então a gente vai ter oportunidade de comprar o Bitcoin novamente para fazer trade, para fazer swing trade, para fazer compra de médio prazo, que eu mostrei que é o RSI de 4 horas em sobrevenda, e também para comprar no longo prazo.
Então a gente tem aqui campo aberto para você que está querendo comprar o Bitcoin. Meu Deus, eu quero comprar o Bitcoin. Estou mostrando para você todos os cenários de quando comprar esse Bitcoin, que, na minha humilde opinião, tem um potencial muito elevado para o longo prazo. Mas agora vamos falar da operação de short. Eu fiz uma operação de short e eu mostrei ontem nestas áreas aqui. Tá? Eu abri um short que era no topo do padrão de cunha ascendente que estava sendo respeitado, que é um padrão que normalmente rompe para baixo. Eu fiz esta operação de short. O mercado teve uma movimentação de alta. Ah, um detalhe antes. Por que eu fiz essa operação de short? Porque a gente estava em uma área muito importante e eu tinha feito lucro com esta movimentação de alta. Então, eu, como um investidor, tanto de longo prazo, médio prazo e curto prazo, eu quero capitalizar com o máximo nestes movimentos, mesmo que de curto prazo. Considerando que a gente já tinha lucrado no início da semana com uma operação de long, e eu apresentei este long aqui, fui totalmente transparente e mostrei como o meu time premium lucrou também com essa operação de long. O que eu condicionei para fazer esse short? Eu estou no lucro. Alertei ontem. Se você está vindo de uma semana lucrativa, de um mês lucrativo, de um trimestre lucrativo, você que tem um perfil mais agressivo, você pode considerar um short, mas sempre fazendo a sua própria análise, tomando sua decisão de investimento. Pois bem, eu fiz essa operação e eu me mantenho nela. Estou deixando isso bem claro. Eu estava de olho aonde? Acima desta resistência, a gente tem uma resistência em 38.600. É a próxima resistência. E acima, 40 mil dólares é resistência com preço psicológico. Pois bem, tivemos uma valorização, eu não saí da operação e estou mantendo minha operação com stop levemente acima dos 40 mil dólares. Se bater o meu stop nesta operação, eu perco pouco mais de 21% do lucro que eu tive no meu trade de long de início da semana. Eu sempre gosto de usar os meus lucros para capitalizar. É um risco elevado uma operação de short contra uma tendência tão forte, com uma narrativa tão forte? Com certeza. Mas o mercado me dá indícios, sim, de topo local. Por quê? Eu mostrei. Temos o gap possível de curto prazo. Temos praticamente zero liquidez acima. E temos muita liquidez abaixo. Isso quer dizer que o mercado vai simplesmente parar de subir? Não, o mercado pode subir. Mas a gente está trazendo aqui probabilidade, risco e retorno. E é neste sentido que eu mantenho essa operação. Lembre-se, é uma operação com risco mínimo. Eu, na verdade, não tenho risco nem de perder dinheiro, somente de devolver um pouco para o mercado o lucro que eu tive. Mas neste momento atual, eu sigo na minha operação. E eu vou te atualizar. Muita gente fala assim, você foi fazer um short. Eu fiz um short. E eu tenho toda uma base justificada para fazer esse short. A gente tem justificativa gráfica, a gente tem justificativa financeira e a gente tem justificativa no histórico financeiro. Além do fato da gente ter visto uma movimentação muito agressiva, repito, muito agressiva aqui, no volume de negociação, quando a gente atingiu este topo. E olha só o que a gente teve neste movimento. A gente não teve uma continuidade de alta, a gente teve um teste e neste momento a gente está tendo uma rejeição. Se o mercado perder no curtíssimo prazo este suporte aqui em 39.350, a gente abre caminho para o mercado fechar até o dia de hoje muito próximo do fechamento de sexta. A gente pode acabar vendo o mercado devolver esse movimento, o que seria muito crítico e nos colocaria com uma resistência muito importante acima
dos 39.600. Fica de olho, porque esta é uma área definitiva para o Bitcoin. Se ele romper este ponto na semana com confirmação, aí sim a gente vai para os 48 mil. Mas na minha humilde opinião, a gente está num risco de corrigir um pouco mais, pelo menos até os 38, 37.500, para aí sim o mercado decidir se a gente ainda tem essa gasolina para atingir áreas superiores. Então, estou mantendo a minha operação de short, estou com um médio nesta área, estou com um drawdown aqui e vamos acompanhar, eu vou atualizando para você este tipo de operação. Aqui é uma área de top fishing, tá? Que muitos vendedores vão se aproveitar. Por quê? Porque aqui tem um risco e retorno extremamente favorável. Se você coloca aqui no gráfico de 12 horas, quem está de olho no top fishing, tem um trade aqui, isso é de alto risco, tá, gente? Mas é uma estratégia que é utilizada. Você tem uma estratégia aqui de top fishing com risco e retorno de nada menos do que 14-1. É por isso que a gente está vendo o mercado atingir essa área e a gente está vendo pressão de baixa. Por quê? Vendedores estão se aproveitando aqui para fazer um top fishing, o que pode nos levar a essas correções que a gente está de olho no curtíssimo prazo. Beleza? Era isso que eu queria trazer para você. Se você ficou até agora, num domingo maravilhoso, eu agradeço muito. Esse tipo de conteúdo é o conteúdo que eu quero entregar, mas sei que é um conteúdo muito longo, então não é tão interessante para o YouTube. Mas é esse tipo de conteúdo que eu entrego no grupo geral e principalmente no grupo Premium, para que você tenha acesso à totalidade das informações, para que você possa tomar uma decisão de investimento com responsabilidade. O foco é ter consistência. Consistência nos trades, que é algo que na minha humilde experiência eu tenho consistência. Eu uso essa consistência para aumentar o meu capital e para comprar Bitcoin. É isso, essa é a estratégia simples. Foque na consistência, tendo uma ótima gestão e um belíssimo plano de trade, que aí não tem erro. Eu quero saber sua opinião. Atingimos o topo local? Será que agora a gente corrige para fechar esse gap, para preencher liquidez que a gente tem abaixo, para capturar essa liquidez que a gente tem abaixo, ou a gente vai conseguir romper? Deixe sua opinião nos comentários, que ela é de extrema importância. Lembrando mais uma vez, esse não é um vídeo indicando compra, venda, nem nada neste sentido. É apenas um vídeo educacional onde eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer e mostra que você está gostando do nosso conteúdo. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.